Hoje fazem 7 meses que meu marido faleceu e eu vim fazer esse vídeo falando sobre coisas que eu ainda não tinha falado antes e nem tudo vai ser exposto aqui. Depois de 6 meses da partida do meu marido foi que finalmente saiu o laudo e a gente soube exatamente do que ele se foi. Ele tomava medicamentos para acordar e tomava medicamentos para dormir, além de anabolizante. Foi isso que a família dele falou para uma amiga nossa. Eu não era casada no papel com ele por uma escolha minha, a gente morava juntos. Ele tinha um filho, uma ex muito problemática, onde essa ex dele infernizou minha vida e a vida dele durante todo o nosso relacionamento. Na verdade, ela já infernizava a vida dele antes de eu entrar na vida dele. Fazia chantagens, usava o filho, onde foi desgastando cada vez mais a cabeça do meu marido, que eu já conhecia ele, depressivo. Antes da gente se relacionar, a gente já era amigo, então a gente conversava muito. E quando eu fui morar com o meu marido, desisti de morar em Paris pra ir morar com o meu marido, onde só tinha uma cama pra gente dormir, recomeçando a vida do zero, a minha e a dele, deixando uma casa inteira completa pra ela, inclusive carro, cirurgia plástica, enfim. Ela não satisfeita, ela infernizou minha vida do começo ao fim com ele. Sempre usando o filho, sabendo que o filho era o ponto fraco do meu marido. Um dia eu fui tentar conversar com ela para entender o porquê que ela tinha tanta raiva dele, né? Porque que ela não deixava ele ver o filho. Onde ela veio me citar que ela sofreu muito no relacionamento e blá blá blá, e que ele acabou com a vida dela por ter engravidado e enfim. A única coisa que eu falei para ela, mais o que seu filho tem a ver com a relação de vocês dois. É que ele não tem responsabilidade para ficar com a criança sozinho. Engraçado, mas todo mês tinha a responsabilidade de mandar uma boa pensão bem gorda para ela todo mês, né? Enfim, fui morar com meu marido, contando a minha história com ele. Fui morar com meu marido com uma cama só para dormir, que ele tinha comprado de uma amiga minha, porque eu tava para ir morar fora junto com a minha amiga. E minha amiga vendeu todos os móveis dela. Eu morava num apartamento que já era mobiliado, então não tinha muita coisa para vender, além de tipo roupa, sapatos, essas coisas. Ele foi e comprou minha amiga R$ 300 uma cama. Ele falou, eu não tenho nada pra lhe oferecer, eu só tenho uma cama pra dormir. Eu falei, a gente vai conquistar tudo junto. E a vida que meu marido queria me dar era de uma esposa troféu. E durante mais de um ano eu vivi isso. Só que eu, trancada dentro de casa, começou a me dar uma depressão. Porque eu via meu marido triste sem poder ver o filho. Eu sem poder fazer absolutamente nada nessa questão inteira, né? Porque era uma questão dele, dela e do filho. Eu entrei na internet, comecei a gravar vídeos. Fiz um personagem dizendo luxos que meu marido me permitiu ter, que de fato foi, né? Meu marido me permitiu ter uma vida de luxo, assim, eu não precisava fazer nada. Realmente fui uma dona de casa por uma escolha nossa. Ele disse, não, eu quero que você cuide da casa, faça o que você quiser. O que você fizer você feliz, você vai fazer. Se é cuidar da casa que te faz feliz, então é isso que você vai fazer. Só que aí eu entrei numa depressão após fazer minha cirurgia plástica que ele me deu de presente. Não foi por traição, tá? Meu marido nunca me traiu. Ele vivia 24 horas por dia, porque ele trabalhava dentro de casa. Então, assim, a gente fazia tudo juntos. Ele vivia dentro de casa, trancado no quarto, no escritório dele. E eu comecei a ver que ele tava cada vez pior por conta do filho e tal. E eu, por não poder fazer nada, comecei a trabalhar com a internet pra ver se, tipo assim, melhorava a minha cabeça, me ajudava. Além do que eu queria também ganhar meu dinheiro, meu próprio dinheiro, que às vezes eu gostava de dar presente pra ele. Enfim, quando eu fui morar com ele, eu tinha um dinheiro guardado reserva. E aí foi gastando esse dinheiro, gastando. Quando foi gastando e acabando esse dinheiro que era meu, e que ele não tava nem aí, né? Porque ele me supria de um tudo. Eu quis começar a ganhar meu dinheiro. Aí eu entrei na internet, comecei a viralizar, contando minha história, enfim. Alguns vídeos que eram personagens. Um mês depois dos meus primeiros vídeos viralizarem, meu marido partiu. Quando ele partiu, eu fiquei totalmente anestesiada e eu continuei gravando porque eu entendi que aquilo ali era a única forma de eu sobreviver naquele momento. Era continuar trabalhando. No dia que meu marido faleceu, a família dele se socou dentro da minha casa, queria levar todos os móveis, onde nós dois conquistamos juntos. Muitas coisas da casa foi eu que comprei com meu dinheiro. Quando eu fui morar com meu marido, ele saiu de São Paulo e eu também, a gente foi morar em Sorocaba porque ele queria ficar distante de amigos e de família, por escolha dele. Eu não era de São Paulo, eu era de Natal, então pra mim tanto faria, porque eu não tinha amigos nem família lá em São Paulo, tinha amigos, né, mas não familiares, porém nada que me prendesse, então eu falei, vamos pra Sorocaba. A família dele me questionou muito porque depois que ele foi morar comigo, ele se afastou da família. Aí ele falava pra mim que depois que foi morar comigo, a família dele era eu e a minha era dele. Por eu ter sido criada no cristianismo, é essa crença que eu também tenho. O marido, no caso, era cético, porém a família dele era cristão, aqueles cristãos que idolatram, sabe? Isso fez com que ele meio que se revoltasse contra a religião. Eu falava pra ele sobre o cristianismo, não sobre essa adoração toda, sobre toda essa loucura, sabe? Eu falava que do cristianismo sobre amor. Comecei a levar ele pra igreja mesmo contra a vontade dele. Como se não bastasse eu ter encontrado meu marido desvivo, só eu e ele dentro de casa. Como se não bastasse o trauma de eu ter encontrado ele desvivo, só eu e ele que morava dentro de casa. A família dele me levou lá pra casa dele, porque seria o velório no dia seguinte. Fomos pro enterro dele e tudo mais. Quando eu cheguei lá na casa deles, que eu ia dormir nessa noite lá, e no outro dia eu iria pra casa pra resolver as coisas, o familiar dele entrou dentro do quarto, me esculachando, me humilhando, dizendo que eu estava usando a imagem do irmão dele para viralizar na internet. Na verdade, o meu TikTok já tinha sido criado quando meu marido era vivo. E todos os vídeos que eram postados, inclusive com ele,
foram porque ele permitiu. E além de permitir, ele alimentou. Ele me ajudava a criar os vídeos e as histórias. A mãe dele também sabia dessa história, desses vídeos. Só que o irmão dele, por algum acaso, não sabia. E me humilhou falando que eu tava usando o irmão dele pra viralizar na internet e não sei o que lá. Cara, como que eu vou viralizar com outra história, sendo que aquela ali era a minha história? Eu era casada, eu vivia com o irmão dele. Eu ia viralizar com o quê? Eu ia falar sobre o quê? Naquele momento, se era aquilo ali que eu tava vivendo. Tava totalmente traumatizada após a partida do meu marido, ainda tentando ingerir tudo aquilo que tava acontecendo, porque assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não acredito nas coisas na hora. O tempo tem que ir passando pra meio que cair minha ficha, e naquele momento eu ainda não tinha caído. E aí depois ele foi ver todos os meus vídeos, um por um, e viu que aquilo ali era um personagem e tudo mais, e veio me pedir perdão. Só que é muito fácil você pedir perdão depois de você ter batido, né? De coração, eu perdoei. Foi, passou, mas doeu muito e ficou mais um trauma na minha cabeça. Não fui embora imediatamente naquele momento porque eu não tinha como ir. Como eu falei, de São Paulo para Sorocaba era muito distante. Eu pedi para uma amiga minha de Natal pegar um voo para ir para Natal para tentar me ajudar diante de toda aquela circunstância. Eles foram me deixar em casa, contar as coisas que estavam lá em casa, porque queriam metade de tudo, pro neto. Eu falei, levem o que vocês quiserem, enfim, eu só quero dinheiro para me sair daqui. E, enfim, eu quero só o que é meu por direito. Minha amiga chegou nessa noite e dormimos nessa noite em casa. Por pura coincidência, nessa noite chegou um cara estranho na porta da minha casa perguntando se meu marido estava em casa, porque ele estava com uma dívida e num carro, numa locadora de carro, e que ele precisava pagar essa dívida, que era de tanto, mas pagasse naquele momento seria metade do preço. Achei isso super estranho. Minha amiga também, que tinha acabado de chegar lá em casa, né, comigo, e tava só eu e ela, porque sim, quando o bicho pegou só tava eu e ela dentro de casa. Não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha ninguém. Minha amiga falou, essa noite a gente não dorme aqui, a gente vai pra um hotel. Esse cara desconhecido que tava sem farda, que falava que era de uma locadora, ficou filmando a minha casa, tirando foto da minha casa por fora. Ou pra mim e falou assim, meus sentimentos, eu sinto muito pelo seu esposo e tal. Eu falei, obrigada. Nessa noite eu fui dormir em um hotel, eu e minha amiga, né. Outro dia, quando chegamos em casa, eu consegui desocupar a casa, porque foi uma coisa que eles me exigiram, né, a família dele, que eu desocupasse a casa para entregar, porque a casa, enfim, era no nome deles. Enfim, assim eu fiz. Desocupei a casa, entreguei a casa para eles. O que foi moldado dentro da casa foi pago. Vocês acreditam que no velório do meu marido, a ex dele ainda teve a cara de pau de aparecer lá, filmando. Chegou uma moça, que era amiga dela, filmando o velório do meu marido. É um total desrespeito, mas eu tava tão... que eu não conseguia fazer nada. Porque eu tava assim, no meio dos familiares dele, ela era a mãe do filho dele, né? E eu? Quem que era eu? Eu só tava ali sozinha. Não tava com ele pra me defender. Após agora que saiu o laudo do meu marido, chegou a notícia de que existe a possibilidade de exumarem o corpo dele. Porque querem repetir os exames para saber realmente do que ele se foi, tentando meio que me culpar de alguma forma. Na verdade, meu marido já fazia uso desses medicamentos muitos anos antes de até de me conhecer. Por eles não aceitarem a partida dele, eles ficam tentando encontrar alguém para culpar. Eu me sinto com um total zero de reconhecimento de ter deixado a minha vida para trás para recomeçar uma vida com alguém que eu amava e que me amava. Na verdade, o que eu realmente sinto é como se as pessoas tivessem inveja do meu marido ter escolhido a mim para dar esse amor no lugar de qualquer um outro, qualquer uma outra. Não vou entrar em maiores detalhes, nem nomes, citar nomes, porque eu acho que eu iria entrar isso a fundo demais. E não é uma coisa que eu quero. Isso serve mais por um desabafo mesmo e falar coisas que vocês não sabiam. Se ficou alguma dúvida, podem me perguntar que eu vou fazer outro vídeo explicando mais sobre. Eu vou dizer pra vocês, tudo que meu marido deixou ficou a metade pra mim, a metade pro filho. Foi a escolha dele. Ele achando bom ou ruim, essa foi a vontade dele. Sinceramente, é um alívio ter colocado tudo isso pra fora, porque eu guardei durante todo esse tempo e nunca falei nada.